Boa noite, boa noite! Como vocês estão? Live especial hoje para falar especialmente sobre base, delineado e esfumado. Temos também alguém, temos alguém também que está, né, de figurante. Vem se mostrar, vem cá. Vem. Temos mais uma. Temos uma velhinha. Oi, pessoal. Aqui os bichinhos. Fica aí, filho. E a live de hoje, então, vai ser pra gente tirar algumas dúvidas, tá? Pra eu tirar algumas dúvidas sobre base, sobre esfumado e sobre delineado. Inclusive, já tenho separado aqui bases. Já tenho separado aqui paletinhas de sombra. Pra eu falar sobre cores, pra eu falar sobre combinações. Aqui, amo essa paleta aqui também. Boa noite, gente, vem chegando. E também tenho algumas opções aqui de delineado, tá? E eu quero tirar algumas dúvidas que ficaram de ontem, lá do aulão da maquiagem, tá? A música tá muito alta? Será que eu tenho que baixar mais um pouquinho? Pra não atrapalhar aqui, né? E eu também não preciso ficar gritando. Certo? Vou deixar esses aqui do lado, que daí eu consigo mostrar pra vocês. E eu já vou começar falando um pouquinho, então, enquanto vocês vêm chegando, tá? A live vai ficar gravada, se tu não conseguir assistir tudo, não tem problema, poderá assistir depois. E eu quero começar tirando as dúvidas com relação à base. Oi, gente, vem chegando, boa noite. Vou começar falando da base, tá? Vem chegando. Sejam muito bem-vindas. Um prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz mesmo. E algo que eu percebi bastante com questão as dúvidas com relação à base, tá? Vocês têm bastante dúvida com relação à base, a cor da base e também a aplicação da base, tá? Então eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre como que a gente pode identificar, né, principalmente a cor da base e também como que a gente aplica, a melhor forma de aplicar. Inclusive, deixa eu pegar esse e esse. Também já vou aproveitar e falar um pouquinho de acessórios. Vou ter esse aqui pra cá, né? Porque aí se eu precisar eu tenho pra falar sobre as sombras também. Seguinte, gurias, quando a gente tem dúvida com relação à cor da base, eu quero explicar algo pra vocês, tá? Eu tenho 3 bases aqui e eu quero mostrar o porquê que normalmente a gente erra a cor da base, tá? Vocês conseguem me dar um feedback se a música tá muito alta ou não? Se tá bom assim? Só pra deixar um fundinho, uma música aí, pra vocês não ficarem só com a minha voz. Vamos pôr esse aqui. Vamos pôr esse aqui. O que foi? Eu não quero saber de choro, não pode agora. Eu tinha... Ah, essa daqui, ó. Essa daqui vai dar bem pra ver. Boa noite, gente, vem chegando. Tá bom? Beleza. Quando a gente fala com relação à cor da base, o que a gente precisa entender? A gente tem a questão do tom e a questão do subtom. Por que que normalmente, quando a gente vai comprar uma base, a gente erra? Normalmente a cor não fica no tom da nossa pele. Porque a nossa pele, ela é transparente. Eu sempre gosto de dar o exemplo aqui da cutícula. Quando a gente tira a cutícula ela é transparente, certo? A nossa pele, ela é transparente também. O que acontece quando a gente vai testar a base é que essa cor que a gente enxerga aqui,
É o que reflete, é o que tá refletindo de dentro para fora. E é por isso que é difícil a gente acertar o tom da base, porque nós não somos, assim, profissionais especializados em saber tom e subtom. Provavelmente, pode ser que tu esteja ouvindo essas duas palavras aí pela primeira vez, né? Então, assim, é por isso, eu só quero que vocês entendam um pouquinho, tá? Eu não vou aprofundar nada aqui, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente erra a cor da base, é justamente por isso. Normalmente a gente tá errando o subtom, que é o tom que fica embaixo da nossa pele, tá? Que é o que reflete de dentro para fora. E aí, a gente sempre fica na dúvida por quê? Muitas vezes a gente acha que só porque a cor número 2 vem depois da número 1, ela é necessariamente mais escura. Normalmente ela tende a ser mais escura sim, mas o que vai diferenciar uma cor da base da outra? A cor do fundo. Eu não sei se vocês já repararam alguma vez, ou passem a reparar isso, para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Quando vocês estiverem olhando as bases uma do lado da outra, vocês vão poder perceber o seguinte: uma base tem um fundo mais amarelado, a outra tem um fundo mais rosado, a outra tem um fundo mais alaranjado, e é isso que faz com que a base dê certo no tom da nossa pele ou não, tá? E o que a gente precisa descobrir aí? Se a base mais rosada, mais amarelada, mais alaranjada, qual delas que combina mais com a cor da nossa pele? E aí, provavelmente ainda vai dar uma diferença de tom da tua pele, tá? E aí o que vai fazer? Quando a base ficar mais escura, assim, o subtom deu certo. A única coisa é que realmente ela ficou tipo um pouquinho mais escura, mas combinou. Se a base fica mais escura, tu pode comprar um corretivo ou uma base mais clarinha para dar uma misturada, para dar uma equilibrada no tom dessa base, tá? Se porventura a tua base ficar mais clara que o tom da tua pele, o que tu pode fazer? Pegar um corretivo, tem aqueles corretivos líquidos mesmo. Pode ser uma base mais escura, o que tu achar mais escuro que tu consiga misturar na base mais clara para equilibrar o tom. Combinado? Quanto a isso é bem tranquilo. E o que vocês precisam começar a notar um pouquinho assim, se vocês conseguirem, quando vocês forem na loja, é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês aqui as diferenças de tom e eu espero que vocês consigam enxergar de tom e de subtom. Senão eu vou fazer um outro teste aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, beleza? Olha só. O que a gente tem aqui? Várias cores de base. Mas além da cor da base, o que vocês têm que notar? Uma tem um fundo amarelado mais pro branquinho. Uma tem o fundo, ó, essa segunda, bem amarelado. Essa daqui já tem um fundo, ó, puxando um amarelo mais escuro. Quase um laranja, tá? E o que eu quero mostrar pra vocês é que tem algumas bases que elas vão ter esse tom aqui, ó. Um tom mais rosadinho. Eu não tenho nenhuma base em tom rosado porque meu subtom não é rosado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E tem algumas bases, ó, que vão ter um subtom mais rosadinho. Vocês estão conseguindo enxergar esse de cima? Não sei se eu consegui fazer uma boa mistura. O que vocês precisam entender quando vocês forem testar a base? É saber qual que é o tom da tua pele. E o que é o tom? Tom nunca muda. Ou ele é claro, ou ele é médio, ou ele é escuro. O meu tom é um tom médio. Não adianta eu querer chegar numa loja, experimentar uma base, testar uma base na minha pele, uma base de cor 2, 3. Porque essa cor 2, 3 é do time das cores claras. Eu vou ter que pegar as bases que estiverem mais pelo meio. E aí, o que a gente tem que notar?
Quantas cores de base tem na marca que tu vai comprar? Isso também é algo que a gente precisa ter bastante atenção. Vai numa loja que, sei lá, a marca ela tem 6 tons de base. É muito pouco, porque vai variando, né? Como eu disse antes, a gente tem os tons, então mais claro, mais médio, mais escuro. E realmente, a tendência é vir do 1, 2, 3, 4 e aumentando o tom ficando mais escuro. Mas, mesmo dentro dessa parte, por exemplo, de bases que tem o tom claro, dentro dessa parte de bases de tom claro, tu vai encontrar base com o fundo amarelado, com o fundo laranjado, com o fundo rosado. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. E aí tu vai na loja e o que tu faz? Tu pega, experimenta, sei lá, tu é do time das clarinhas aí, tu experimenta a base cor número 2. Não deu certo, ficou muito clara, tu vai pegar 3 sem testar. Mas primeiro tu tem que ver se o fundo, tá? Eu vou chamar de fundo da base. Tem que ver se o fundo da base vai combinar com a cor da tua pele. E é por isso que a gente precisa testar a base no rosto. Pitoca, por gentileza, olha aqui. E é por isso que a gente precisa testar a base na pele. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar 2, 3 tons ali de base, vai testar na tua pele e vai ver qual deles dá mais certo. Porque aí tu vai poder fazer essa comparação que eu tô fazendo aqui. Tu vai conseguir enxergar melhor fazendo a comparação da base uma do lado da outra. E aí tu vai saber qual delas dá mais certo. E aí pode ser que a base fique um pouquinho mais clarinha ou um pouquinho mais escura. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o tom dessa base. Vocês conseguiram entender? Deu pra ver mesmo a diferença das cores? A diferença dos fundos e a diferença do tom da base. Uma realmente é mais clara e uma realmente é mais escura. Mas uma é de um tom mais médio e uma é de um tom mais escuro. Tá? Então, a gente precisa ter esses cuidados quando a gente fala de tom e quando a gente fala de subtom. Então, a gente precisa entender que existem esses fundos de base, tá? E agora, a partir de hoje, eu quero muito que vocês possam chegar numa loja, olhar as bases e dizer, e começar a analisar, tá? Só para agilizar a compra de vocês com relação à base. Vocês começarem a analisar assim, mas essa cor número 2 é mais rosadinha e a 3 realmente é mais amarelada. Qual das duas será que vai dar certo pro meu tom de pele? E aí, se a base ficar um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais escura, a gente vai equilibrar. Combinado? Outra coisa que foi falado bastante, tanto na pesquisa, se tu te inscreveu pro aulão da maquiagem, tanto lá mesmo na live, tá? Nos comentários que vocês foram deixando do lado. Eu não sei aplicar a base. E aí eu vou voltar a bater na tecla do cuidado com a pele. Questão de aplicar a base tá muito mais ligado ao cuidado com a pele do que realmente só com a forma de aplicar. A forma de aplicar é muito fácil. Tu vai treinar algumas vezes e tu vai ver que vai ficar muito fácil de aplicar a base. Mas por que é tão difícil de aplicar a base? Porque provavelmente tu acha que a base não tem muita durabilidade. A base fica muito marcada, sabe? Esse tipo de coisa. E isso tá muito ligado com o cuidado da pele. Então, por exemplo, quanto mais tu cuidar da pele e deixar ela saudável, mais fácil vai ser de aprender a aplicar essa base. Mais bonita ela vai ficar na pele. Menos dificuldade tu vai ter em aplicar. Combinado? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra skincare por aí, vocês vão começar a lembrar de mim. Porque eu bato muito na tecla de vocês cuidarem da pele. Isso facilita e agiliza demais a maquiagem básica do dia a dia, gurias. Confia em mim. Eu já passei por isso, já fiz esse teste até que eu me rendi ao skincare, beleza? Pronto. E cuidem da pele, tá? E vamos partir então para a parte da aplicação da base. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai comprar a base. Existem bases mais fininhas. A cobertura dela é uma cobertura mais leve, tá? Então, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Essa base aqui, eu consigo enxergar o fundo da minha mão, porque ela é uma base mais leve, que é essa da Dylos que eu tenho aqui,
que até ela diz base ultra cobertura, mas ela é uma base bem leve. Deixa um aspecto bem leve na pele, tá? E a gente tem, por exemplo, essa daqui, essa segunda, que ela tem uma cobertura mais grossa. O mesmo tanto de produto que eu passei de uma base e da outra, elas me dão coberturas diferentes. Ô, mãe! Ô, Pitoca, não vai dar pra te ficar aqui se tu ficar chorando. Então, isso a gente precisa também prestar atenção, tá? Na textura da base. Normalmente, bases mais líquidas, tu vai conseguir sentir quando tu chacoalhar ela que ela se mexe mais dentro do produto, tá? Bases mais grossinhas, tu vai ver que tu vai ter que dar é mais difícil de fazer essa base se misturar ali na embalagem, tá? E aí, quando a gente fala de aplicar a base na pele, a gente também acaba falando um pouquinho sobre cobertura. E aí tu precisa decidir aí se tu gosta de uma cobertura mais leve ou de uma cobertura na pele com uma cobertura mais média. E aí, a aplicação da base vai ser o seguinte. Normalmente, para quem tá começando e quiser uma pele mais leve, pode usar o pincel. Eu indico sempre que seja o kabuki, mas o pincel, ele tem as cerdas e o pincel acaba se abrindo um pouco. E qual que pode ser a tua dificuldade ao aplicar a base com o pincel? Tua dificuldade pode ser deixar essa pele com a base bem fechadinha. Que normalmente tu vai aplicar a base, mesmo que tu dê batidinhas com o pincel, pode ficar algumas manchinhas na pele. Então, independente se tu quer uma cobertura mais leve ou uma cobertura mais média, o ideal é tu começar a treinar com a esponja. Porque a esponja vai te ajudar a deixar um acabamento mais bonito também. Tanto para pele mais leve, quanto para pele mais com cobertura média, tá? Que é tipo, por exemplo, a base da Diversa, que eu gosto de usar. Que ela tem uma cobertura média, eu tenho algumas manchas e ela faz uma cobertura ótima, tá? Só um minutinho. Tá bom. Se tu começar a incomodar, tu vai pra lá. Não é pra ficar incomodando aqui. Quem tem filhos de 4 patas, né, vai me entender. Então, o que a gente vai fazer? De preferência, se tu tá começando, eu indico que tu comece a testar com a esponja, tá? Vai te dar um acabamento mais bonito e vai facilitar a tua maquiagem também. Mas se porventura tu tiver um pincel aí na tua casa, não jogue esse pincel fora, tá? Não descarta ele. A gente vai treinar com o pincel e tá tudo bem. E aí, com questão de aplicar a base na pele, é realmente... Vamos pensar assim, se tu não fizer o skincare antes, se tu não aplicar um protetor solar, ou se tu não aplicar um creme hidratante antes, limpar, tonificar, hidratar e proteger a pele. O que vai acontecer? A tua pele, ela vai buscar hidratação na base. E aí, a tua aplicação... Pode ser que a tua pele, ela sugue essa hidratação da base. Então, por exemplo, tu vai sentir que a tua base vai ficar com algumas falhas. Porque normalmente a pele, ela pode sugar a hidratação da base em alguns pontos do rosto só. Às vezes é só na testa, às vezes é só na bochecha. Então, aqui mais uma vez... Ai, gente, esses cachorros... Então, aqui mais uma vez eu vou dizer pra vocês. A aplicação da base vai depender muito de como tu tá cuidando da tua pele. Parei. Lembrem do skincare, parei. E aí, o que tu vai fazer? Quando a base quando ela é mais líquida, que a cobertura dela fica mais leve, normalmente a gente pode aplicar um pouquinho mais de base, porque a gente não vai conseguir aquela cobertura média, né? Mas, outra coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte. Base líquida... ela pode ser tanto hidratante quanto efeito sequinho. Então, tu precisa também identificar aí qual que é o tipo de pele que tu tem, pra te saber se tu vai comprar uma base mais líquida, com efeito hidratante ou com efeito mate, tá? Efeito hidratante é sempre mais indicado para as peles secas
E efeito sequinho, oil free, efeito mate é sempre mais indicado para quem tem pele mista e oleosa, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Eu gosto sempre de umedecer a esponja, tá? Então eu coloco ela realmente embaixo da água, mas eu sempre tenho uma toalha para tirar o excesso dela e deixar a esponja úmida. A esponja não pode estar pingando, porque aí ela vai atrapalhar a consistência da base, beleza? Aí, quanto mais úmida essa esponja tiver, tá? Essa esponja precisa estar úmida. Eu não gosto de aplicar ela nem seca e nem encharcada, por isso que eu uso a toalha para tirar bem o excesso da água. E o ideal é sempre tu aplicar a base no dorso da mão. Eu gosto muito de aplicar a base aqui, eu não sei se vocês viram os stories hoje, é esse jeito mesmo que eu costumo aplicar a base, porque eu tenho que fazer a misturinha para chegar no tom da minha pele, para conseguir chegar, fazendo a misturinha das bases, chegar mais próximo do tom da minha pele. Então eu misturo na mão mesmo e já vou aplicando na pele sempre. Hoje eu apliquei inclusive com pincel, né? Porque a minha esponja estava seca e a outra eu não sei onde tá. E aí normalmente tu vai pegando um pouquinho dessa base do dorso da mão e vai aplicando, vai pegando um pouquinho e aplicando. Por quê? Quando a gente aplica a base diretamente na pele, em todo o rosto, e a gente demora para espalhar essa base, ela pode ficar marcada, porque ela vai dar aquela secadinha, mesmo que a base seja hidratante. Então, se tu tá começando e tu demora um pouquinho mais para aplicar a base, porque a gente tem que olhar para ver se realmente a base ficou bonita, né? Se ela ficou uniforme. Então, o ideal é sempre a gente aplicar na mão, pega um pouquinho, espalha, pega um pouquinho e espalha, que aí o resultado é certo, que vai ser um resultado com uma aplicação bonita. Combinado? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando, tá? E o mais importante, tu saber qual que é a cobertura que tu quer da base, tá? Mas digamos assim, Fran, eu queria uma cobertura mais leve, mas eu só encontrei uma base efeito mate com cobertura mais grossinha. Não tem problema. Tu pode aplicar menos produto e fazer a mesma coisa com a esponjinha. Pega só um pouquinho, bota um pouquinho da base na mão, só com um pouquinho do produto ali, tu já espalha mais a base, não concentra tanto essa base num lugar só, né? Porque quando a gente pega mais produto, a gente também tem como consequência uma pele com cobertura mais média, tá? A gente realmente tem uma cobertura maior, não fica tão leve. Então a gente tem que cuidar esses pontos na hora da aplicação da base, beleza? Com relação à base, acho que era isso. Tá, só vou tirar daqui pra eu não sujar a roupa depois. Que eu sou campeã, né? Então, são esses pontos com relação à base que a gente tem que cuidar, tá? E aí, quando a gente fala de sombras, de esfumar a sombra para maquiagem básica, outro cuidado que a gente precisa ter é o seguinte: a pigmentação da sombra. Porque aposto que tu já passou pela situação de comprar uma paleta de sombra sem testar antes, né? Porque eu já fui dessas, né? Eu comprava só pelo valor e às vezes, infelizmente, o que é mais barato sai mais caro, né? Mas não é regra, né? Existem as exceções. Então, por exemplo, o ideal é que tu saiba a marca da paleta de sombra que tu vai comprar e que ela tenha uma boa pigmentação. Isso também vai te ajudar, tanto se tu quiser uma sombra mais leve, um esfumado mais leve, quanto se tu quiser uma sombra com uma cor mais pigmentada. Então, assim, eu sempre gosto de indicar as paletinhas de sombra da Diversa, que são paletas de sombra bem em conta e elas são ótimas. Eu gosto mais, óbvio, dessa paletinha aqui que é mais neutra, mas eu tenho essas para fazer algumas maquiagens diferentes. E também as da Visela, tá? Que elas têm uma pigmentação maravilhosa, não precisa ficar esfregando o pincel na sombra para ela poder pegar, e às vezes tu passa no olho e mesmo assim cai tudo e no olho não fica. Então, primeiro ponto, comprar
paleta de sombra que vai te ajudar na hora de fazer o esfumado, tá? Uma paleta de sombra que não vai fazer com que tu fique com o olho vermelho de tanto tentar aplicar sombra e a sombra não pigmentar, certo? Dúvidas que eu recebi bastante também com questão de combinar as cores das sombras. Para quem tá começando e para quem quer começar a treinar, né, esse esfumado, o ideal é que a gente comece sempre com os tons de marrons. Por quê? Sempre combina com todos os tons de pele, é mais fácil, a gente consegue enxergar a transição, né, da sombra mais escura para a sombra mais clara. Mesmo que tu use um tom só, né, tu pode aplicar essa sombra marrom primeiro na pálpebra sem subir demais, tá? Só no máximo até onde tu tem o ossinho, um pouquinho mais para baixo. E aí sim, com um pincelzinho mais fofinho, tu vai esfumar essa sombra para cima. E aí tu também pode ter ou um algodão ou um papel toalha, uma toalhinha mesmo de pano. Tu vai limpar, deixar esse pincel bem limpinho, só para te poder esfumar as bordas e já levar essa sombra para cima esfumando e já fazendo aquele degradê sem precisar usar duas cores de sombra na maquiagem. Porque a gente também pode fazer o degradê usando duas cores de sombra, uma mais clarinha embaixo e uma mais escura em cima. O efeito é o mesmo. Muda realmente a forma como tu quer fazer o degradê, se é com uma sombra ou se é com duas, tá? E aí, o mais importante é o seguinte. Quando a gente vai começar a fazer os esfumados, o ideal é sempre, então, a gente aplicar. Eu gosto de aplicar com esses pincéis, com esses pincéizinhos de esponja, tá? Pra mim é a forma mais fácil. Então a gente vai pegar um pouquinho, né, dessa sombra, não precisa esfregar e tirar muito produto, porque tu só vai fazer bagunça. Aqui nesse caso é só com essas paletas de sombra que eu tô indicando pra vocês, não precisa fazer muito esforço pra sombra pigmentar. Então a gente vai pegar só um pouquinho dessa sombra, a gente só vai aplicar na pálpebra e depois a gente vai esfumar. É assim que a gente começa os esfumados, tá? E a gente sempre começa principalmente pelos tons de marrons. E a gente nunca começa testando o esfumado na hora de sair. A gente sempre testa antes, a gente treina pra gente poder, na hora que for sair o esfumado, ficar bonito, tá? Então, não tentem achar que é bem fácil, porque às vezes a gente pode ficar com o olho, às vezes um lado do olho mais escuro, um mais claro, ou um mais pra cima, ou mais pra baixo. Outra coisa que ajuda muito é ter uma luz, tá? Sempre te maquia num lugar que tenha bastante luz, de preferência luz natural. Quando a gente tá num ambiente fechado, só com as lâmpadas mesmo do ambiente, o ambiente sempre fica pouco iluminado. Muda bastante também, até voltando um pouquinho com questão da base, muda também quando a gente for testar, tu te enxergar no espelho da loja, dentro da loja, porque dificilmente os espelhos ficam próximos à porta, é sempre mais pra dentro. Então o ideal é sempre tu testar a base e ir na porta da loja, pegar o teu espelho, ficar de frente pra porta e com o espelhinho aqui próximo tu enxergar realmente a cor da base. Aí na luz natural não tem erro, é realmente a cor da base que vai estar ali combinando com o teu tom de pele ou não. Quando a gente vai se maquiar em casa pra fazer o esfumado é a mesma coisa. O melhor é que tu esteja num ambiente iluminado pra te poder enxergar melhor, pra facilitar tu enxergar também se a sombra vai ficar no mesmo nível, se não vai ficar uma mais pra cima, uma mais pra baixo, uma mais forte, outra mais fraca. E tudo isso, quando a gente entende um pouco, facilita também a nossa rotina. Porque a ideia é que, além de fazer maquiagens básicas pro dia a dia, também é facilitar. Também é fazer com que fique mais prático de tu fazer a tua maquiagem básica do dia a dia, tá? Então, primeiro ponto é tu escolher paletinhas que te ajudem, que tenham uma boa pigmentação, isso vai facilitar um monte. Entender que tipo de olho tu tem, se é grande, se é pequeno, se é proeminente, se é caído, né, se é profundo, pra te poder fazer o esfumado que combina mais com o teu tipo de olho. E também pra te poder escolher o tamanho do teu pincel. Porque, por exemplo, tu tem um olho pequeno, né? Por exemplo, eu tenho um olho grande, mas tu tem um olho pequenininho. A pálpebra aqui tem pouco espaço. E aí tu compra um pincel grande assim. Ou tu compra um pincel grande assim.
ou tu compra um pincel grande, assim. E aí, o que vai acontecer? O teu esfumado, que era pra ficar até aqui, que é onde o teu olho fica, por exemplo, dando o exemplo de um olho menor, tu vai chegar com esse esfumado na sobrancelha, não vai dar certo. Então, o ideal é tu achar um pincel que se encaixe no tamanho do teu olho, que ele seja fofinho, para que tu consiga esfumar essa sombra e fazer aquele degradê bem bonito. Porque é isso que a gente quer. A gente quer uma sombra que fique elegante, que fique bonita, para que combine com a maquiagem básica do dia a dia, né? Que é esse o foco no caso. Então, entender também sobre os tipos de olhos é muito importante. Porque vai o quê? Facilitar a tua maquiagem básica do dia a dia. Tu vai parar de perder tempo e dizer assim, por que o meu esfumado não deu certo? Mas a minha colega usa esse pincel e fica lindo nela e em mim não dá. Pode ser o formato do teu olho, tá? Então, a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa quando a gente for fazer o esfumado nos olhos. Beleza? Questão do pincel, questão do formato dos teus olhos e a questão da pigmentação das sombras também, tá? Vocês têm alguma dúvida? Podem deixar aí nos comentários, tá? E outra dúvida que muitas de vocês têm é com relação ao delineado. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os tipos de delineados e como que a gente faz para que esse produto fique bonito também na nossa maquiagem, tá? Eu atualmente gosto de usar sombra como delineado, tá? E se vocês já viram algum story meu por aqui, eu gosto de usar a sombra preta, mas eu uso dessa paletinha aqui. Eu gosto de usar essa sombra preta com esse pincel, tá? Pra fazer o esfumado superior e o inferior. Eu consigo começar fazendo um esfumado bem fininho e depois eu consigo ajustar esse esfumado aqui no canto, porque como eu tenho a pálpebra um pouco caída, eu preciso dar uma levantadinha no final do meu olho para dar uma equilibradinha. Porque se vocês olharem hoje, que eu tô só de rímel, vocês conseguem identificar que meu olho tem a pálpebra um pouquinho caída, não conseguem? Meu olho, ele começa aqui e termina aqui, embaixo. Tem gente que começa com o olho aqui e termina com o olho amendoado, o olho mais pra cima, assim, ó. Essa pálpebra externa aqui, mais pra cima, certo? E por isso que eu gosto de usar, fazer o delineado com sombra, porque é mais fácil, eu acho que fica mais bonito do que com delineado líquido e facilita a minha maquiagem básica do dia a dia. Então, são por esses motivos. Mas digamos aí que tu tem um delineador líquido. Delineador líquido com essa pontinha aqui, ó. Com essa pontinha mais fininha, mais comprida e mais molenguinha. Que tem umas pontinhas que são mais curtinhas e mais firmes, né? Já deixa eu limpar aqui pra eu... Eu sei o que eu vou fazer, né? Com esse delineador líquido azul. Quando a gente usa um delineador líquido, o que acontece? Normalmente a nossa pele tende a dar uma sugadinha nele, justamente porque ele é líquido. Mesmo que tu sele com a base, com o pó, pode acontecer, tá? E aí, o que eu indico para quem gosta de usar delineador líquido? Independente se tu vai usar o delineador marrom, preto, rosa, azul, independente. O ideal é sempre tu aplicar um lápis embaixo. Então, tu vai usar o delineador azul, usa um lápis azul embaixo para fazer uma base, ou usa até mesmo uma sombra azul para fazer a base, tá? Já para ter um pigmento ali pro delineador líquido vir e complementar ele. Oi, vocês estão me ouvindo? As outras gurias que estão aqui estão me ouvindo ou não? Ou é só a Viviana? Vocês podem me dar o feedback, por gentileza? A Viviana acabou comentando que não está ouvindo. Baixei o som da música que estava no computador. Sim, estão me ouvindo? Pauline comentou que sim. Eu vou continuar aqui, vão me dando feedback.
por favor. De repente ela sai e volta da live, se alguém conseguir dar esse feedback para ela sair da live e voltar. De repente deu algum probleminha ali. Beleza. Então assim, digamos que tu vai usar aí o delineador líquido azul. Faça sempre uma base embaixo, de lápis ou de sombra. E depois tu aplica o delineador líquido por cima. Eu não sei se já aconteceu contigo de muitas vezes tu usar o delineador líquido e ficar aquela marcaçãozinha, aquela tremidinha. Aquela tremidinha pode ser tanto da tua pálpebra mais enrugadinha, se tu é que nem a minha, eu tenho a pálpebra bem enrugadinha, ou até mesmo por causa da mão, porque a gente às vezes tem dificuldade de fazer o traço mais fino, né? O traço mais fino não, o traço mais... Me fugiu a palavra, gente. De fazer o traço realmente que ele fique bonito ali, né? Então, a mão, conforme a gente faz, né? Dá uma tremidinha e fica aquela marcação, ou em função da pálpebra enrugada. E aí, quando a gente faz essa base embaixo, facilita na hora de passar o delineador líquido. Porque aí o delineador líquido, a pele não vai sugar, porque já tem uma basezinha ali, tá? Se tu for usar o delineador preto, usa o lápis preto ou a sombra preta embaixo. Se tu for usar o marrom, usa o lápis marrom embaixo ou a sombra embaixo e aplica o delineado, tá? Não vai aplicar um lápis azul embaixo e fazer o delineador marrom em cima, porque vai misturar as cores. E a mesma coisa com delineador em caneta. Ai, que bom! Mesma coisa com delineador em caneta, tá? Delineador em caneta, a única coisa que diferencia do líquido é o formato dele, tá? Porque ele também é líquido. Mas ele só não tem o pincelzinho que tu desrosqueia ali, né? O pincelzinho já tá na própria caneta. E aí tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai sempre fazer uma base de lápis preto, por exemplo, se o teu delineador for preto, ou de lápis ou de sombra. E aí depois tu vem com o delineador terminando, contornando. Vai evitar que o teu traço fique com aquela tremidinha, tá? Outra forma da gente fazer o delineado é com delineador em gel. Eu, particularmente, gosto mais de fazer com delineador em gel do que com o líquido. Por quê? A textura dele é mais fácil de aplicar. E a única coisa que tu vai ter que fazer é aplicar com um pincel chanfradinho, mas um pincel bem firme. Esse pincel, ele não pode, as cerdas não podem abrir, porque senão tu não vai conseguir um resultado bonito, tá? E aí tu vai pegar, né, um pouquinho desse delineador com o teu pincel e vai fazer o traço. Como esse delineador é mais sequinho, vai ser mais difícil tu borrar. E também vai ser mais difícil de ao longo do dia ele escorrer. Então, por exemplo, com delineador líquido, o ideal também seria, depois que tu passa o delineador líquido, dar uma seladinha com sombra por cima para ele ficar bem sequinho. Porque às vezes pode acontecer de quando tu abre o olho, ele marcar em cima. Então, o delineador em gel dificilmente vai acontecer isso justamente porque ele é mais sequinho. E aí tu também pode fazer o teu delineado com o próprio lápis de olho mesmo, né? Que aí é bem tranquilo, aplica o lápis de olho e tá tudo certo. De preferência sempre os mais sequinhos, e os que forem à prova d'água também aí vão evitar que o teu delineado escorra. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gurias? Com relação a isso? Porque eu vi que ontem, ao longo da maquiagem, vocês ficaram com bastante dúvidas com relação à aplicação da base, tom da base, tudo que eu já falei aqui no início da live. E sobre o esfumado também, sobre as cores na maquiagem. E foi por isso que eu decidi fazer essa live hoje, para tirar essas dúvidas de vocês. E também para dizer que as turmas do Método Maquiagem Poderosa, as inscrições estão abertas, tá? E que se tu tiver alguma dúvida com questão de como funciona, tem um link, tá? Que vocês podem acessar. E que tem todas as informações lá. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. O método Maquiagem Poderosa é justamente para aquelas pessoas que querem aprender a se maquiar e que não tem essa orientação. Então, tudo que eu falei para vocês aqui hoje vai ser falado lá no curso, lá no método Maquiagem Poderosa, de uma forma específica para ti. Porque aqui eu tô falando em geral, tô dando várias opções para vocês. Só que vocês vão escolher aquela que fica melhor para vocês e a gente vai montar um protocolo para ti aprender a fazer as maquiagens básicas pro dia a dia. E depois que tu aprender, não tem como desaprender.
tá? Então, o que eu quero com essa live? Mostrar pra vocês que na maquiagem a gente sempre tem uma solução pras coisas, só basta a gente saber e entender, e quando a gente tem orientação fica muito mais fácil, né? A gente para de perder tempo, porque ninguém gosta de perder tempo, né? E que tem 2 bônus muito legais. Além de todos os módulos que tem lá, são 13 módulos, tem o módulo 14, que é o módulo de maquiagem elaborada, e o bônus que vai ser exclusivo só para essa primeira turma do Método Maquiagem Poderosa, só para essa primeira turma, que é o meu acompanhamento mensal por 12 meses. O curso, ele tem, o Método Maquiagem Poderosa, ele tem a durabilidade de 12 meses, e tu vai ter o meu acompanhamento por esses 12 meses. Então, tu vai poder marcar uma data e um horário comigo, uma vez por mês, e eu vou te atender individualmente. Fora que a gente tem a comunidade só para as alunas, onde tu vai poder deixar as tuas dúvidas, sou eu que respondo em até 48 horas, eu vou responder vocês lá. Vai ter as lives semanais, que vocês também vão poder tirar as dúvidas. Então, a intenção de fazer o Método Maquiagem Poderosa foi justamente porque quando eu precisei de alguém para me ajudar a me ensinar, não tinha ninguém, tá? Então, a minha ideia é realmente pegar as mulheres que querem aprender a se maquiar, pegar vocês na mão e direcionar vocês. Vocês vão aprender em muito pouco tempo. Vocês não vão precisar levar o tempo que eu levei para aprender. E o valor está muito em conta, tá? Porque tá tudo explicadinho, tem aulas gravadas. O módulo 8 já está liberado, até o módulo 8 já está liberado. Então, vocês já vão poder acessar todas as aulas, maratonar, e tá muito legal. A Pauline perguntou o que exatamente vai ter no curso. O primeiro módulo, tá, ele é de boas-vindas. O segundo módulo eu já começo falando sobre maquiagem e autoestima, que para qualquer mulher, a gente sabe que quando a gente tá com a autoestima elevada, a gente se sente muito melhor, a gente trabalha melhor, a gente se dá melhor com os colegas de trabalho, em casa, tudo melhora na vida da gente, certo? E porque quando a gente tá se sentindo bem, dificilmente alguém nos tira do sério, né? Porque a gente tá se sentindo bem com a autoestima elevada. Tem o módulo 3, que é o de skincare, o módulo 4, que é tipo de pele, módulo 5, que é tipo de olho, módulo 6, que são os acessórios, módulo 7 são as marcas que eu indico, módulo 8 são a lista de produtos, falo sobre as listas de produtos e para te montar o teu kit personalizado, módulo 8, que é o módulo de... me esqueci, módulo 8... o módulo 6 de acessórios, módulo 7, as marcas que eu indico, módulo 8, lista de produtos, módulo 9, ajustando a cor da base, módulo 10 é o módulo mão na make, é onde a gente vai realmente aprender a fazer a maquiagem, o passo a passo, tudo bonitinho, item por item, limpeza da pele, a preparação da pele, contorno, blush, iluminador, correção de sobrancelha, correção de sobrancelha delineado, o esfumado com uma cor, a finalização da maquiagem, tudo, passo a passo, bonitinho, em ordem, explicado tudo. O módulo 11, então, já tem ali algumas ideias para vocês fazerem a maquiagem básica para o dia a dia. O módulo 12 é módulo de esfumado, então no módulo 10 eu te explico o esfumado com uma cor, e no módulo 12 eu te explico o esfumado de 2 e de 3 cores. E o módulo 13 é o módulo de delineado gatinho. O módulo 14, que eu coloquei como um bônus, que são as maquiagens elaboradas, são maquiagens que tem um pouquinho mais de técnica, que tem um pouquinho mais de cor, mais de brilho, que vocês vão poder usar para outras ocasiões, fora a maquiagem básica. E o bônus que eu decidi, né, que seria a parte mais importante, que é o meu acompanhamento mensal. Então, todos os meses tu vai poder marcar dia e horário comigo, a gente vai sentar, vai conversar, vai montar um protocolo para que tu consiga aí fazer a tua maquiagem básica do dia a dia, ficar com a pele bonita, cuidar da pele e se sentir bem no dia com a maquiagem que tu gosta de fazer. Tá? Como eu disse, o curso ele tem acesso de 1 ano. A gente vai ter a comunidade exclusiva só para as alunas e as lives semanais lá dentro também para tirar qualquer dúvida. Tu pode tirar tuas dúvidas tanto lá na comunidade
quanto nas próprias aulas. Tu vai assistir a aula e já vai ter um campinho embaixo onde tu vai poder deixar teu comentário. Então, tu assistiu a aula e ficou com dúvida? Fran, acabei de assistir essa aula e fiquei com dúvida nisso. Já deixa a pergunta ali. Eu venho para responder vocês, tá? Então, assim, o que eu quis mostrar para vocês hoje aqui? Que quando a gente tem o acompanhamento, quando a gente sabe o que fazer, facilita, tá? Facilita. Se eu tivesse alguém que tivesse me feito essa oportunidade há um tempo atrás, teria me poupado muito tempo, né? Eu teria conseguido chegar no resultado muito mais fácil. Então, assim, gurias, o valor tá muito em conta, em função dos bônus. Só a minha mentoria individual, por mês, ela custa R$100. Então, se tu fosse contratar só a minha mentoria, já daria o valor de R$1.200. E tu vai levar todos esses módulos do curso, mais o módulo bônus, que é o de maquiagem poderosa, mais o meu acompanhamento mensal por R$397. E dá pra fazer parcelado aí no cartão em 12 vezes, de menos de R$40, gente. Então, assim, só não aprende a se maquiar quem não quer. E esse bônus do acompanhamento mensal vai ser só para essa primeira turma. Para a segunda turma não vai ter os 12, porque eu provavelmente não vou conseguir acompanhar as alunas que entrarem. Então, eu preciso cumprir com a minha palavra de dar o acompanhamento mensal para todas as alunas que entrarem. Então, é só para essa primeira turma. Para as outras turmas, ninguém vai ter o acompanhamento de 12 meses, tá? Então, é só realmente para essa primeira turma. E hoje eu quis passar um pouquinho do que vocês vão aprender no curso, no método Maquiagem Poderosa, que é essa questão da base, que vocês têm bastante dificuldade, que é a questão do esfumado, que vocês têm bastante dificuldade, e também com a questão do delineado, tá? Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Vão mandando as perguntas se vocês tiverem alguma pergunta com relação aí à base, se ficou alguma dúvida, esfumado e delineado, gurias. Vão mandando aí por gentileza, que eu já vou olhar. Porque o mais importante, quando a gente tá começando, é saber como a gente começa. Como que eu começo? Como que eu cuido da pele? Qual base que eu compro? Como que eu aplico? Mas que tipo de pele eu tenho? Como que eu selo? Será que vai funcionar pra mim? Né? E algumas perguntas também que podem surgir são as seguintes perguntas. Mas eu não entendo nada, eu nunca vi sobre maquiagem, eu não faço nada, a única coisa que eu aplico nos olhos é um rímel. Eu vou conseguir aprender? Vai! Porque quando eu comecei eu também aplicava só o rímel. Era rímel, lápis de olho e batom. Aí o meu batom borrava e o meu lápis de olho borrava. E o meu rímel, além de tudo, ficava caindo aqueles pedacinhos do rímel na pele. Então, hoje, eu faço a maquiagem que eu quero. Se eu quero uma pele com cobertura leve, eu faço. Se eu quero uma base com cobertura mais média, eu faço. Se eu quero fazer o delineado com um delineador líquido, eu faço. Se eu quero com sombra. Se eu quero fazer o contorno, o blush e o iluminador, eu faço. Se eu quero fazer só o contorno e o blush, eu faço. Se eu quero fazer só o blush e o iluminador, eu faço. Porque hoje em dia eu sei fazer tudo. E aí eu escolho. Hoje eu tô sem delineado. Mas eu sempre gosto de fazer delineado. Mas eu não fiz porque... Não porque eu não sei fazer, porque eu não quis. Porque eu escolhi hoje aplicar só a máscara de cílios. Que eu queria uma maquiagem bem leve mesmo hoje. Apliquei só um contorninho. Fiz a minha pele com a cobertura média. E apliquei um batom rosa, mais rosadinho. Fiz a minha sobrancelha, né? A sobrancelha, assim, eu já tenho micro, mas a gente sempre dá pra dar uma... A gente sempre tem uma correçãozinha pra fazer. Então, é justamente por isso. Hoje em dia, eu decido a maquiagem que eu faço. E eu quero que vocês também tenham essa liberdade.
e com acompanhamento, que vai ser muito mais fácil. Tem dúvida? Vai deixar a mensagem lá, Fran. E agora aconteceu isso, o que eu faço? Ou tu prefere procurar sozinha, pegar uma dica de alguém, ver se dá certo, aí depois não ter pra quem perguntar? Porque foi o que aconteceu comigo. No início eu não tinha pra quem perguntar. E aí como é que eu ia saber do porquê que não deu certo? Sabe? Então, meu maior objetivo aqui é te ensinar e te acompanhar, tá? Para que tu realmente chegue no objetivo de aprender a fazer a maquiagem básica pro dia a dia e se liberte aí dessa sensação de querer sair maquiada e não sair maquiada porque tu não sabe fazer. Só não vai sair maquiada porque tu não quer sair maquiada. Assim como eu fiz hoje, eu não apliquei blush porque eu não quis aplicar. Não porque eu não sei. É diferente, né? A Pauline comentou, tem pele oleosa, é melhor comprar base com toque seco? Sempre, tá? Melhores bases aí para quem tem pele mista e oleosa são as bases que vão dizer ali na embalagem. Toque seco, oil free, efeito mate. E também o que vai ajudar bastante para quem tem pele mista e oleosa aí é fazer a selagem da pele depois, tá? Isso ajuda bastante também. Quem tem pele seca pode passar aquele pozinho assim só num sustinho, porque a pele seca já costuma sugar um pouquinho mais da hidratação da base e tem tendência de ao longo do dia já ficar com a pele mais esfareladinha mesmo, né? Por isso que é tão importante fazer a hidratação antes de usar a base, porque daí o resultado da tua maquiagem, o aspecto da tua pele com relação à base vai ficar muito mais bonito durante o dia. Como eu faço para comprar o curso? Vocês preferem que eu coloque o link aqui? Ou que vocês podem me chamar ali no direct, me pergunta que eu mando o link para vocês? Ou senão eu deixo ele lá nos stories mesmo. Tá? Quanto a isso, é bem tranquilo. Vocês podem mandar um e-mail pro contato @maquiagempoderosa também, se vocês quiserem. Deixa eu escrever aqui. Então, gente, não tem desculpa. Para quem quer aprender, esse é o momento. É o melhor momento. É a melhor oferta que tu vai ter agora. Certo? Tem alguém que quer participar ao vivo aqui comigo? Laiane, posso te chamar? Tu tem alguma dúvida, alguma pergunta para me fazer? Vai ser bem legal poder conversar contigo ao vivo. Cadê? Então, eu aqui. Oi, oi. Olá. Eu tenho dúvidas porque eu não sei nada de maquiagem. Nada. Aí eu queria tirar algumas dúvidas com você. Questão de base. Tudo. O que puder me ajudar, um pouquinho que puder, pra mim, já vai ser ótimo. Tá, vamos fazer o seguinte então. Qual que é a tua maior... Se tu pudesse fazer uma pergunta só pra mim, a mais importante, a que tu gostaria mais de saber, de tirar dúvida, qual que seria uma única pergunta que tu gostaria de fazer? Preparar a pele. Preparar a pele. Tá. E nessa questão de preparação de pele, tu tem dúvida com relação ao tipo de base, a aplicação mesmo, ou o quê? Isso. Tudo. Tudo. Tipo de pele, aplicação, tudo. Era isso que primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte. Antes da gente querer aplicar a base, tá? A gente precisa cuidar da pele antes. Quando a gente cuida da pele antes, a nossa pele não vai absorver a hidratação da base, por exemplo. Mesmo que tu tenha pele mista ou oleosa, tá? Porque a nossa pele, ela tende a sugar tudo que tá na nossa pele. Se a nossa pele estiver faltando alguma coisa, a pele vai acabar sugando o que tem de bom dessa base, o que a pele tá precisando da base. Primeira coisa, seria descobrir qual é o tipo de pele que tu tem.
se é mais mista ou oleosa ou se é mais seca. A partir do momento que a gente consegue identificar pelas características que a tua pele apresenta, a gente vai começar a montar o protocolo aí de qual que é a melhor base para ti. Outro ponto importante que a gente precisa ter atenção. Qual o tipo de cobertura que tu gosta? É uma cobertura mais leve ou uma cobertura mais média? E a partir disso, a gente vai escolher qual que é a melhor marca de base para ti adquirir, certo? E aí, o que vai acontecer? Com relação à preparação da pele, a gente precisa ter um cuidado também, porque o nosso rosto é uma área grande, né? Então, conforme a gente passa a base, aparece bastante. Não é como, por exemplo, os olhos. De longe, ninguém enxerga muito, mas de longe, todo mundo enxerga a nossa pele. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Outra coisa que é importante que eu acabei não falando antes. Quando a gente vai fazer a preparação de pele, na hora de aplicar a base, a gente também tem que levar em consideração a cor do nosso rosto, a cor do nosso pescoço e a cor do nosso colo. Quando a gente usa uma blusa que tampa um pouquinho, fica mais fácil. Mas quando é verão, que normalmente a gente usa o colo um pouquinho aparecendo um pouquinho mais, a gente também precisa ter um pouco de atenção com relação a isso. E aí é bem importante que a tua pele esteja cuidada, esteja hidratada, para que a tua pele não pegue a hidratação dessa base e acabe mudando a textura da base na pele. Tá? Então, o mais importante aí vai ser, primeiro, começar a cuidar da pele, para o nível de hidratação ficar certinho, para o controle de oleosidade ficar certinho. Então, por exemplo, se tu tiver pele mista oleosa, é legal tu usar um primer ou é legal tu usar à noite um produto que já vai controlar a oleosidade durante o sono e tu vai acordar com a pele melhor. E aí, depois, na hora da aplicação da base mesmo, como a tua pele ela já vai estar com o nível de hidratação certinho, nível de controle de oleosidade certinho, vai ser só fazer o skincare basiquinho aquele de todo dia e pegar uma base, aplicar uma base que seja aí, mais específica para o teu tipo de pele. Que se for mista e oleosa, é sempre mais indicado as bases que vem escrito assim, ó, oil free. Tem escrito oil free, efeito MAC, efeito sequinho. E o ideal é sempre aplicar com uma esponjinha. Fica um acabamento mais bonito, não fica aquelas marcações que normalmente fica do pincel. E aí depois a gente só vai selar essa pele mesmo, com um pó. É bem tranquilo. Parece bem tranquilo, mas no final das contas a gente se apavora. Mas é porque cuidado que vem antes, né? Justamente para preparar por aí, para ter um resultado positivo. Eu sempre gosto de dizer assim. Entender. Eu sempre gosto de dizer assim. Toda vez que a gente aplica uma base numa pele suja, o resultado nunca vai ser um resultado legal. Porque tu tá aplicando a base numa camada, na pele que já tá suja. Como que a base vai aderir e ficar bonita na pele o dia inteiro? Né? Então, eu sempre vou prezar pelo cuidado da pele. E isso, lá dentro do curso, eu vou fazer uma mentoria, como eu tô fazendo aqui contigo, mas, além de te perguntar quais são as tuas dúvidas, eu vou te passar quais são os melhores produtos, conforme o que tu acha na tua cidade, conforme fica mais fácil para ti, para que tu consiga incluir na tua rotina dos cuidados da pele, para que tu consiga incluir os produtos que a tua pele vai se adaptar melhor. Entendi. Pronto. Tirou algumas dúvidas, mas para quem nunca usou nada, parece uma coisa assim do outro. Parece, eu sei porque eu tinha essa mesma sensação. Inclusive, ontem, no aulão da maquiagem, eu mostrei umas fotos de quando eu me maquiava há uns bons anos atrás. Eu vou te dizer que eu pensava a mesma coisa. Eu não usava base, não porque eu sabia aplicar e eu não queria estar de base naquele momento, era porque eu não sabia como fazer. Aí, às vezes que eu conseguia aplicar a base, dava 2 horas. Dava 2 horas depois a base tava escorrendo e eu não sabia por quê. Né? Então, quando a gente tem essa orientação, fica sempre muito mais fácil. E foi por isso que eu decidi dar as mentorias individuais. Sabe? Vai ser como eu tô conversando aqui contigo, só que ao invés de ter mais gente aqui, vai ser só eu e tu. E aí,
todos os meses tu vai me dizer assim, Fran, tá, eu fiz esse passo a passo e tal, mas eu ainda fiquei com dificuldade nisso. Aí todo mês a gente vai tirar uma dúvida específica. Então, provavelmente aí a gente vai começar a primeira conversa falando sobre os cuidados da pele. E eu vou te passar ali o protocolo para te cuidar da pele todos os dias, que é o que tu vai levar pra vida. E aí vai ter algum dia ali da tua vida que tu vai levantar e tu vai fazer o skincare sem nem perceber que tá fazendo já tá o hábito instalado, né? Tomara. E aí, isso, e aí na segunda mentoria a gente já É, pode trabalhar essa questão da aplicação da base. Tu já vem com a tua pele preparada, prontinha, e aí tu vai me dizer assim, ai, quando eu tô aplicando assim, eu sinto que fica, sei lá, a base não, ela não espalha. E eu vou conseguir ver o que que tu tá fazendo e vou poder ajudar especificamente para ti. Porque às vezes o jeito que tu aplica a base é diferente do jeito que eu aplico. Então, sem te ver e sem te dar essa orientação, eu não consigo realmente resolver o teu problema. eita, tá ruim, E, e tá principalmente para travando, quem está começando, pena, né? E principalmente tá para quem está travando, começando. A gente sabe que é difícil. Tá travando um pouco? tá, tá sim. Depois vai ficar na reprise e aí provavelmente vai dar para entender melhor. Mas o que eu quero dizer é que Ok, quando a gente está começando, é sempre mais fácil alguém chegar e te dizer assim, faz que eu vou ficar aqui te olhando e conforme tu for fazendo, eu vou te ajudando a melhorar o aspecto da maquiagem e a dificuldade que tu tem, certo, certinho, certo? Espero poder ter certinho. te ajudado um pouquinho. Ajudou, porque já tirou a dúvida da questão da pele, para cuidar, para poder justamente não usar com a pele suja e fazer. Mas aí é o que tá, né? Nunca usei no rosto, nada. É, Então, e aí, mas já e ajudou, aí, já na questão da limpeza da pele e de hidratar. Aí já ajudou, porque hidratar. aí eu vou manter uma pele apropriada para poder receber a maquiagem, né? Uma base. Isso, e aí com certeza tu não vai precisar passar pela Perfeito. mesma coisa que eu passei, que foi de chegar 2, 3 horas depois de se maquiar e a base simplesmente ou não tá mais na pele ou já escorreu, né? Eu nunca usei, usei uma vez, deu isso mesmo. É, Correu, ficou a gente craquelado, acaba se pronto, identificando. traumatizei. É bem isso que acontece. E aí é por isso que é tão importante o acompanhamento, porque a pele craquelar, a base não aderir, a base escorrer, tem vários motivos para isso acontecer, Pele né? suja, E aí tava, quando eu não consigo, estava preparada, não estava nada. Simplesmente joguei lá no rosto e achei que estava bom. e aí só Achei depois que que a gente estava, vê ó, realmente o resultado, né? verdade. Tá travando bastante, Aproveita a assim, oferta mesmo. algumas dúvidas, sim. Bastante. Que bom, que bom. Sempre bom ajudar. E aí, qualquer dúvida que Obrigada. tiver, meu Instagram tá aqui aberto. Quando deixar a caixinha, pode mandar sempre perguntas lá. Certo? Um beijo. Certinho. Beijo. Foi um Tchau. prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. Desde ontem. Ai, que bom. Então, galera, vocês puderam perceber aí um pouquinho, né? Que muitas vezes aquela dificuldade que a gente tem não é, não é da mesma forma, né? Que acontece para um, não é a mesma forma que acontece para outra. E é por isso que o acompanhamento é muito importante. E foi por isso que eu decidi colocar o acompanhamento nessa primeira turma do Método Maquiagem Poderosa. Os 12 acompanhamentos. Então, assim, não tem como tu fugir de mim. Nós vamos marcar, vai ter as lives semanais lá dentro da comunidade. Então, certo que tu vai alcançar o resultado de fazer maquiagens básicas pro dia a dia. Tá bom? Tem mais alguém que quer participar ao vivo comigo, gente? Manda solicitação aí, vamos conversar. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, tá? Porque questão de preparação da pele, gente, é sempre assim.
A gente precisa saber o que a gente está fazendo de errado, tá? Ou muitas vezes é até um produto. Tu pode me dizer assim, Fran, eu já limpo a pele, eu já uso, e eu uso um creme ou eu uso um protetor solar. E aí a gente vai analisar isso daí, tu tá usando um creme muito pesado para uma pele mista oleosa. A pele não consegue absorver produtos muito pesados. Quem tem pele mista e oleosa tem que sempre escolher produtos mais leves. Então, tem essas questões que eu só vou conseguir te ajudar e resolver falando contigo, tá? Fazendo essa consultoria individual. Tem mais alguém que gostaria de participar ao vivo? Manda solicitação aí, senão eu já vou encerrar a live. Tá bom? Para quem participou do evento Aulão da Maquiagem e se inscreveu, deixou o e-mail lá, provavelmente vocês vão receber um e-mail também com o link, tá? Com o link para fazer o investimento no curso, no método Maquiagem Poderosa. Certo? Provavelmente já foi enviado hoje de manhã. Dá uma conferidinha no e-mail, dá uma conferidinha na parte de spam, alguma coisa assim. E foi mandado um e-mail com o link, tá? E muito obrigada pela participação de vocês, então. Essa live vai ficar gravada e eu aguardo vocês amanhã. Vamos fazer outra live amanhã, tirar outras dúvidas com relação à maquiagem, para a gente conversar um pouquinho. Eu espero vocês amanhã, então. Combinado? Um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês e até mais.